Olá, seja bem-vindo ao canal de Formação e Capacitação de Professores EBD Esperança Viva. Eu sou Vitor Yuri Fernandes e eu estou aqui para contar uma novidade para vocês. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar você de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele comentário. Por quê? Porque é muito importante para a gente saber, ter um feedback, saber o que a gente precisa melhorar e também saber as dúvidas de vocês, né? Que a gente está aqui para fazer isso, para sanar as suas dúvidas, ok? Então vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, você deve estar se perguntando, né? O que esse rapaz está fazendo no vídeo do canal aqui, do nada, nunca apareceu. O que ele está fazendo? Eu vou responder para você. A verdade é que nós decidimos expandir o nosso horizonte, expandir a nossa carga horária, assim. Nós somos professor, pô, sabia? Nós somos professor. E expandir a nossa carga horária, isso mesmo. Ou seja, nós decidimos incrementar mais aulas. E eu entrei em um consenso com o Vitor e a gente decidiu que a gente precisava angariar mais um público, pegar um público maior de pessoas. E a gente percebeu que os professores da escolinha bíblica dominical, escolinha, eu tô falando escolinha porque é para criança, eles também precisam de um acompanhamento, também precisam de uma ajuda, porque é muito difícil trabalhar com criança. E eu acredito que as nossas aulas irão ajudar você a melhorar, eu acho que mais de 100% a sua produtividade na sua aula, ok? Então, sem mais enrolação, hoje mesmo a gente vai trazer já a aula. Por quê? Porque a gente é o canal que não enrola. Você pode observar que nossos vídeos a gente não fica enrolando não, entendeu? A gente é papufo, entendeu? Isso aí mesmo. Então vamos lá. Hoje eu decidi trazer uma coisa que pra mim é muito importante. Pra quem não sabe, eu já dei aula de escola bíblica dominical para criança e geralmente eu sou convidado para pregar também em culto de criança. E é um prazer pra mim. É muito estranho, né? Você ver um rapaz pregando para criança, mas no começo eu vou confessar pra vocês que eu ficava assim, gente, pregar pra criança, geralmente é a tia que prega, mas aí Deus puxou minha orelha, Deus fez uma irmã falar comigo, e ela disse que era pra mim pregar mesmo, que as crianças gostavam e que ia dar certo, e eu tô até hoje cumprindo o ídolo do Senhor, amém? Então vamos lá. O que eu decidi trazer? Você disse que você não enrola, mas você tá enrolando, fala logo, homem. A verdade é que nós traremos aqui o que não pode faltar numa aula. Então, o que não pode faltar numa aula de EBD. Ou na sua ministração para criança, o que não pode faltar, isso é muito importante. Então, como o Vitor sempre diz, pegue seu papel, pegue sua caneta, sente ali na cadeirinha e vamos anotar, ok? Vamos pro vídeo. Certo, gente? Primeiro tópico, é muito importante isso, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Você precisa prender a atenção da criança. Precisa prender a atenção da criança, ou de criança, né? Mas existe uma faixa etária ali de 12 para baixo, sim, entendeu? E eu vou ensinar aqui quais são as técnicas que eu utilizo e que dão certo para prender a atenção da criança, para que a criança não fique dispersa. Por quê? Porque eu vejo que isso é um problema que muitos professores e muitos ministrantes, eles necessitam disso. Por quê? Porque a criança ela fica dispersa, porque a verdade é que a criança ela está sempre brincando. Ela vive num mundo de imaginação, então qualquer coisinha tira a atenção dela. Ela vê uma mosca passando, ela... Olha a mosca, olha o grilo. Qualquer coisa tira a atenção dela, então o que você puder usar para prender a atenção dela no que você está falando, você tem que usar. Você tem que usar de estratégia. E esse mundo da imaginação que a criança vive, você também pode usar a seu favor. Como? Ela consegue pegar muito mais as ilustrações que você faz. Ok? Por exemplo, você vai ilustrar alguma coisa, o adulto ele não tem a imaginação muito fértil. Então ele não vai conseguir imaginar. Agora se você diz assim, crianças, imaginem uma nuvem bem branquinha, bem bonita, o adulto vai olhar e diz, esse cabo até é doido. Mandar eu imaginar uma nuvem branquinha. Não, a criança não, ela vai imaginar uma nuvem branquinha. Então utilize disso, mas sem mais enrolação, vamos lá. O que eu faço? Geralmente, você vai observar que as tias, quando vão pregar, elas trazem umas coisas bem coloridas. Por exemplo, traz uma bíblia assim, bem colorida, de EVA, e uns birimbelozinhos assim, coloridos, assim, umas coisas meio, entendeu? Por que será que elas trazem? Porque é importante. Aquilo ali vai prender a atenção da criança. Você pode perguntar para uma criança de 3, 6, 8 anos, perguntar assim, qual é a cor que você prefere? Qual é a sua cor preferida? Ele vai dizer, minha cor preferida se for uma menina é um rosa bem forte, se for um menino não, é um azul. Agora, fala assim, mas preto é bonito. Eu já fiz essa experiência. Aí a menina diz assim, preto? Não, preto é feio. Agora pergunta para o adolescente qual é a cor que ele mais gosta de usar. Preto. Entendeu? Então, a cor, ela influencia muito na percepção da criança. Entendeu?
as cores chamativas são chamativos, o nome já diz chamativo. Então coloca na tua pregação, coloca na tua ministração, coloca na tua aula, que a criança ela vai prender atenção em ti, ok? Serve lá, cor, é muito importante. Fazer um balanço de cor para a criança prestar atenção em você. É algo meio estranho, mas se puder ir com a camisa colorida também, é bom, porque isso vai prender a atenção dela. Outra coisa também que eles utilizam muito é música. Música, a criança ela gosta de música. Você pode observar que eu tenho um irmãozinho, ele gosta muito de cantar, ele canta 24 horas por dia. Por quê? Porque a música, ela tem algo sobrenatural, né? À toa que Deus criou. E você precisa utilizar sim de música. Então traga uma música voltada na temática. Pra você ter noção, eu lembro de uma música que eu cantei no EBD, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, era sobre Noé. E até hoje eu não esqueci. Por quê? Porque tinha a ver com o que a professora falou. E cara, eu prestei atenção nela por causa da música. Por quê? Porque eu gostei da música. Então, cor é importante e utiliza também da música, ok? Vamos pro próximo. Então, além de cor e de música, você também pode interagir. Eu acho isso bastante importante. É algo que eu faço também muito, muito, muito mesmo. Eu vou te dar um bizu. Bizu é uma dica que você não pode perder, o significado de bizu. Vamos lá. Quando eu chego para ministrar, eu geralmente trago uma dinâmica, uma brincadeira. E eu escolho 5, 6 crianças ali do grupo, ou 5, 6 crianças ali da minha sala. Se minha sala não tiver 5, 6 crianças, faz com tudinho. E traga uma dinâmica, entendeu? Se você quiser, eu posso estar trazendo também um vídeo só falando sobre isso, né? Só sobre dinâmicas. Dinâmicas que eu posso utilizar para essa temática, dinâmicas que eu posso trazer para essa temática. Fica a seu critério aí. Por isso que eu tô dizendo, deixa no comentário. Porque se você não deixar no comentário, como é que a gente vai saber o que você precisa? Ok? Só mais um ganchinho aqui. Prosseguindo. Então, eu geralmente trago uma dinâmica e isso faz com que eu faça uma interação com eles, entendeu? Que eu me aproxime mais dele, entendeu? Que isso me faz com que eu me aproxime do meu aluno, que eu me aproxime da criança a qual eu estou pregando, que eu estou direcionando a palavra, e ele se sente seguro de participar, porque isso é bastante importante. Não tem uma coisa horrível do que você pregar num culto de criança e as crianças não falar é tio isso, é tio aquilo. Não tem, cara. É terrível numa aula que ninguém te pergunta nada. Então, quebra o gelo. Por isso que o nome é quebra-gelo, que é para você, sabe, aliviar as tensões. Você pensa que a criança não tem tensão? Tem sim, a criança ela sabe que você é uma autoridade e ela vai ficar subordinada a você, então você precisa quebrar esse gelo. Então faça uma dinâmica no começo. Outra coisa também que eu faço, já partindo dessa dinâmica, é delegar funções. Eu geralmente faço isso com a criança que tá bagunçando. Cara, essa é uma dica que você também não pode esquecer. Por isso que eu disse pra você pegar o papel e a caneta, porque é coisa em cima de coisa. Eu vou tacar aqui, se você não estiver entendendo, volta, rever o vídeo quantas vezes você precisar pra você anotar isso. Quando tem uma criança, sabe aquela criança que não para quieta, cara? Sempre tem na igreja. Eu era uma, mas Jesus me transformou, entendeu? Ele entrou na minha vida e fez uma mudança. Pega aquela criança que tá bagunçando e delega uma função pra ela. Mas como é que eu vou delegar essa função pra ela? Muito simples. Eu lembro de uma vez que tinha uma menininha. Ela tava bagunçando demais. E eu tava pregando sobre Noé. Noé de novo? Eu tava pregando sobre Noé. Aí eu peguei ela, botei ela lá na frente. E foi justamente na parte em que Noé soltava a pombinha. Aí o que eu fiz? Eu disse assim, vai pombinha, corre. Aí ela foi e correu na igreja todinha como se fosse a pomba e voltou. Fiz ela fazer isso 2 vezes. Depois que eu botei a criança lá, ela parecia outra criança. Parecia outro ser, assim. Parece que Jesus entrou na vida dela e transformou. Por que é importante fazer isso? É muito melhor você fazer isso do que você repreender a criança. Os especialistas dizem que não é muito bom a gente repreender as crianças. Claro que você tem que corrigir, é claro. Eu não estou dizendo que você não precisa corrigir. A Bíblia mesmo fala, corrija com vara. Mas não vai corrigir o fialei com vara, né? Corrija o seu, pelo amor de Deus. Mas é importante a gente corrigir, mas não repreenda a criança, porque ela, como eu disse, ela tá no mundo de imaginação, ela vai brincar o tempo todo. Então, chame ela ali no cantinho, ou na frente ali, faça ela brincar, faça ela descontrair, que isso vai fazer com que ela mude, entendeu? Ok, então vamos lá, vamos só recapitular esse primeiro ponto aqui. Prender a atenção. Como eu prendo a atenção? Cor, música, interação e delegar funções. Anotou? Vou deixar você terminar de anotar. É muito importante
você utilizasse de uma linguagem que seja adequada para a faixa etária que você está falando. Como assim, Yuri? Olha, se eu for pregar para criança, chega assim: primeiramente, boa noite, eu queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor. A criança vai olhar e dizer assim: vai ser mais uma pregação daquela chata. A pregação não é chata. A pregação realmente é edificante, mas a linguagem que o pregador utiliza é para os adultos gostam de ouvir assim. Mas a criança não gosta, cara, não é à toa que você vai observar que eles têm aquela, no culto de domingo, não tem a salinha das crianças geralmente, porque a criança ela não vai prestar atenção, cara, ela não vai. Então a linguagem que você utiliza tem que ser uma linguagem dinâmica. Aí tem gente que tem vergonha, por isso que pregar para criança é uma coisa muito difícil. Você vai ver que é muito difícil pregar para criança, porque você precisa utilizar assim, uma linguagem, seja mais dinâmico, fale mais descontraído, não precisa ter aquela tensão de você falar assim, aquilo, tal, parece um robô. Não, seja dinâmico. A criança ela gosta disso. Isso vai chamar a atenção dela também. A linguagem é uma forma de você prender a atenção. Como eu disse, se você for ver lá na nossa página do Instagram, inclusive, se você ainda não segue o nosso Instagram, tem um link lá embaixo, criatura. Segue lá, por favor. E você vai ver também, lá tem uma dica bacana. Lá tem efeito avestruz. O que é o efeito avestruz? Eu vou dar só uma pincelada, que eu vou deixar você ir ver lá, que eu não sou besta. Efeito avestruz é aquele sono que dá na gente quando o professor é chato. Mesma coisa dá na criança. Se você quiser saber mais detalhe, vai lá no Instagram, ok? Então, a linguagem correta, você deve se utilizar de uma linguagem mais acessível para a faixa etária que você está falando. Exemplo, Jesus, quando ele ia falar com os pescadores, ele utilizava a linguagem dos pescadores. Quando ele ia falar com o plebeu, ele utilizava a linguagem que ele falava. Quando ele ia falar com os doutores, ele utilizava a linguagem que ele falava, que os doutores falavam, ou seja, utilize-se da linguagem correta. Isso é muito importante. Não vá usar beneplácitos, paraplácitos dos pastos, que a criança não vai entender, ok? Uma dica, coloca uma observaçãozinha aí no papel. Eu sempre gosto de utilizar uma linguagem, às vezes uma palavra muito difícil, sabe? Uma palavra assim. Aí, Yuri, você tá... Não, peraí, você disse que não é pra me utilizar a palavra difícil e agora disse que é pra usar a palavra difícil. Você é um paradoxo. Não, cara, deixa eu te explicar. Por que eu faço isso? Eu utilizo uma palavra que seja difícil. Mas pra mim não é difícil, mas pra criança é difícil. E logo em seguida eu tento explicar essa palavra bem direitinho. Bem direitinho mesmo. Por exemplo, não sei, você pode trazer um ramo da teologia, a escatologia. Diz, crianças, a escatologia, a criança vai dizer, meu Deus, o que é escatologia? Aí você vai explicar, olha, escatologia é o estudo do Apocalipse, crianças. De Jesus não vai voltar? Então, a escatologia, ela vai estudar isso. Tem que explicar bem direitinho, porque imagina, senhor, não tem coisa melhor não. Eu falei senhor porque eu sou do Maranhão, se você não sabe, viu? Senhor, não tem coisa melhor do que a criança chegar em casa e dizer assim, mãe, a senhora sabe o que a escatologia estuda? A mãe acho que nem a mãe da criança não vai saber, diz assim, meu filho, o que a escatologia estuda? Aí a criança vai dizer, é o estudo dos final dos tempos, mãe. Aí a criança, rapaz, o professor desse menino é bom, olha. Ensinou ele lá, bacana. Então é bom você fazer isso. Por quê? Porque vai criar vocabulário para a criança, entendeu? Um vocabulário muito bom. Então é muito importante você fazer isso. Ok? Vamos lá. O próximo tópico que eu vou trazer eu decidi dividir ele em uma aula sozinha. Então eu não vou me ater muito a ele. Que é a utilização de gatilhos mentais. Aí tu vai dizer, Yuri, o que é gatilho mental? Gatilho mental é a utilização de estratégias que manipulem o subconsciente do indivíduo para que ele possa fazer o que você quer. Exemplo, quer ver um gatilho mental assim? Eu sempre dou esse exemplo. Gatilho mental na sua vida. Eu chego pro meu produtor, Vitor, e diz assim, cara, eu tenho uma coisa para te contar, ó. Mas eu vou te contar só quando eu chegar em casa, cara, porque eu tô apressado. Rapaz, pra quê? O Vitor ele vai ficar, cara, o que será que esse cara vai contar pra mim? O que será que esse cara vai contar pra mim? Eu quero que ele pense em mim. E eu fiz isso. Eu consegui o que eu queria. Ou seja, eu manipulei o subconsciente dele. Então, a utilização de gatilhos mentais com a criança é muito mais complicado. Por quê? Porque a mente do adulto ela já está formada. Agora a mente da criança não tá. Então a utilização que você vai fazer com os gatilhos mentais, ela tem que ser adaptada.
Alguns gatilhos são bastante intensificados, bastante mesmo. Como esse, você disser assim pra criança, a gente vai em tal lugar, meu amigo, a criança vai dizer, que hora? Ah, daqui a pouco, parece o burro, estamos chegando. Ela vai de 15 segundos em ti perguntar se já tá chegando na hora de ir. Tá entendendo? Então, você precisa saber quais são os gatilhos que você vai utilizar direitinho para que a gente possa trabalhar da melhor forma. Por isso que eu quero perguntar para você quer aula de gatilho? Então deixa nos comentários aí, por favor. Mande lá no nosso direct, cobre a gente, entendeu? Pessoal, eu quero a aula de gatilho mental, eu quero influenciar minha criança para que ela saia da minha aula sabendo as coisas. E é justamente o que a gente vai falar no último tópico, que eu acho que se você fizer o passo a passo que eu te dei aqui, direitinho, não tem erro. Eu juro pra você, não tem erro se você fizer isso. Por quê? Porque é fixar o conteúdo na cabeça do aluno. Como é que a gente faz isso, Yuri? Eu listei tudo aí atrás, que você pode ver aí. Mas você quer ainda mais outra dica para você ter certeza que o conteúdo vai ficar fixado na cabeça do seu aluno? É uma estratégia que eu utilizo muito. Qual é essa estratégia, Yuri? Falar as palavras-chave da pregação várias vezes. Se eu estou falando de Davi, eu falo a temática do Davi. Ó, Davi e Golias. Davi e Golias, um exemplo. Fale Davi e Golias várias vezes durante a pregação. Fale palavras que façam sentido. Por exemplo, Davi matou Golias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pronto. Se você falar isso várias vezes, a criança, mesmo de forma indireta, ela vai lembrar disso, porque você falou várias vezes. Quer ver? Se você ler um texto que tem a repetição de uma palavra várias vezes, e às vezes até cansativo, não vou falar nem de palavras, de expressões, é mais fácil. Você vai ver que no final do texto você vai lembrar só daquela expressão. Por quê? Porque eu martelei tanto naquele texto, que não tem jeito, você vai lembrar. Então, é muito importante você fazer tudo o que eu disse, cumprir a risca, e isso, martelar a temática, martelar as palavras que são relacionadas ao tema na pregação ou na aula da EBD, entendeu? Isso é muito importante, ok? Então, nós encerramos por aqui e complementando mais o que eu falei no começo do vídeo, eu vou ficar responsável pelas classes mais jovens, entendeu? Ali de 2, eu acho que em 2 anos já vai para a escola bíblica, de 2 a 10 anos, é uma faixa etária ali mais ou menos, eu não sei, mas é mais ou menos essa faixa etária. Eu vou ficar responsável por ensinar você, professor, qual é o tipo de aula que você tem que dar. E isso não significa que você vai deixar de ver as outras aulas, não, porque as outras aulas elas englobam tudo, entendeu? Ela vai angariar tudo que você precisa fazer. E aqui é só a aula mais específica, então assista as outras aulas que é muito importante, viu? Não vá achar que só aula específico para criança vai te ajudar, não, vai não. E, inclusive assista os outros vídeos, viu, garotão? Que também vai te ajudar. É muito importante, tem conteúdo lá de qualidade, viu? Ok? Então, é isso, nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer por você ter ficado até o final do vídeo e martelar mais uma vez, cara. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de comentar, ok? Comente se você gostou, entendeu? Se você gostou da aula, se a aula foi dinâmica, se achar, você fala, se for crítica também é muito importante, viu? Criticar, uma crítica construtiva é muito boa, ok? Então nós ficamos por aqui e é isso, pessoal.